em relação aos navegadores mais utilizados, gráfico animado, uma coisa que chamou muito a minha atenção e me fez perceber como a memória prega peças, às vezes. Eu tinha para mim que houve um momento na história dos navegadores em que o Firefox dominou. E, segundo os dados, o Firefox nunca foi o primeiro colocado em uso. Eu estou percebendo aqui que por volta de 2011, o Chrome já estava com mais usuários que o Firefox. O Firefox conseguiu chegar a 33% no máximo de usuários, só que nesse momento o Internet Explorer ainda tinha mais usuários. Então o Chrome passou a crescer e tirar usuários do Internet Explorer até que o Chrome se tornou maior que o Firefox. Então em nenhum momento o Firefox foi o primeiro. O Firefox sempre foi, no máximo, o segundo, mesmo na sua época de ouro, quando tinha lá os seus 33% de usuários. Essa é uma estatística muito interessante de se observar, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito focada no nosso nicho, né? Nós que utilizamos Linux, para a gente, Firefox, o Mozilla sempre foram os navegadores mais utilizados de todos. Mas quando você olha para o mercado de forma geral, com outras plataformas, tipo Windows, macOS e tal, fica mais difícil para o Firefox. O Firefox e todos os projetos que estavam relacionados com ele, como o Mozilla, como o Netscape antigamente, e um monte de derivados que eles já tiveram por ser baseado em código livre. O Debian, durante um tempo, teve o Iceweasel, que era baseado no Firefox. Ele teve o Ice Monkey, que era baseado no Mozilla. Que mais? Tem um outro, o LibreWolf, que é baseado no Firefox também. Enfim, tem os subfilhos dos navegadores baseados em Firefox, que, cara, é uma infinidade, mas realmente, para o mercado em geral, o Firefox ele chegou durante muito tempo a ser um segundo lugar bem contestador, assim, era um segundo lugar que chamava muita atenção de pessoas, mas talvez ele acabou padecendo do próprio mal do mesmo rival dele, né? Porque ele acabou se tornando lento, ele acabou deixando de oferecer a melhor experiência durante um bom tempo, e isso só começou a mudar depois com o Firefox Quantum, que trouxe toda uma reengenharia do Firefox, e é o que a gente vem usando até hoje, basicamente, né? Pelo que eu estou observando aqui, eu acredito que o momento de mais equilíbrio, o momento entre os três navegadores da época 2011, que era o Internet Explorer, o Chrome e o Firefox, foi mais ou menos para o final de 2011, quando o Firefox tinha 23%, o Chrome 25%, e aí em 2011 eles tem essa margem de erro aí de 2, 3 pontos para mais para menos, e o Internet Explorer 29%. Então, houve uma época em que realmente, tecnicamente, o Firefox estava em segundo, terceiro. Agora, se for considerar essa margem de erro, os três navegadores naquela época estavam praticamente iguais em fatias de mercado. É bastante difícil levar esses números assim muito a ferro e a fogo, porque é impossível mensurar a internet como um todo e a gente sabe que existe uma grande parcela da internet que trabalha com filtros de privacidade para não deixar ser rastreado, não deixar ser identificado qual que é o navegador que você está utilizando. Tanto é que na maioria dos gráficos a parcela ali de não identificados e de outros é sempre significativa. Fica sempre ali perto dos 5, 10%, às vezes até um pouco mais, porque são essas pessoas, né, ou empresas, enfim, que tentam mascarar a sua presença na internet. Então é interessante, mas um outro número que chama a minha atenção também, apesar do macOS ser um sistema operacional bastante nichado ali dentro do ecossistema que a própria Apple criou, ele sempre está ali beliscando uma fatiazinha do mercado, perto de 10%, 15%. Né? Acho que ao longo dos anos que eu observei nesse gráfico que a gente vai deixar linkado aí para vocês da Softpedia, o máximo que ele chegou em termos de uso ali foi perto de 2015, que ele chegou a ter quase 15% de entrada no mercado, o que demonstrava como que o macOS estava forte nessa época em comparação com outros sistemas operacionais, porque durante algum tempo existiu o Safari para o Windows, mas nunca existiu o Safari para nenhuma outra plataforma além do próprio macOS.